Há espaço para colóides na terapia intensiva? Uma pergunta, né? Antes de começar a aula, é importante a gente reconhecer que a fluidoterapia é uma das principais medidas no paciente grave, né? No paciente que está em choque séptico. A gente usa os fluidos como forma de manutenção da homeostase e uma forma de prevenção à disfunção orgânica. A gente tem ali os dois principais fármacos, né? Porque são medicações utilizadas, que são os cristalóides e os colóides, que são utilizados para a gente conseguir uma manutenção intracapular. É fundamental a gente reconhecer que ao optar por um fármaco desses, a gente tem que reconhecer que a medida é individual, tem que analisar o contexto que o paciente está inserido, a comorbidade que ele apresenta, porque tudo isso vai repercutir tanto no equilíbrio ácido básico, na pressão intracapular, na disfunção endotelial e uma série de efeitos que podem ser causados pela opção inadequada para aquele paciente. Eu acho que é uma aula que cabe um envolvimento. Quem quiser acrescentar, questionar, sugerir, fica à vontade. Então, assim, a resposta é sim, a gente tem espaço para colóides no ambiente de terapia intensiva. E o que eu gostaria de dar ênfase? São pacientes que seguem o mesmo padrão. Óbvio, tem todas as particularidades, tem toda uma fisiopatogenia diferente para cada doença, mas todos os pacientes apresentam uma pressão coledosmótica baixa associada a uma necessidade de volume. A gente tem vários tipos de colóides, dos colóides artificiais e naturais. Aqui eu já apresento eles a vocês com X, porque o seu uso ele não chega a ser proscrito, mas eles orientam que é melhor evitar porque não tem evidência de segurança e os seus efeitos adversos estão muito bem caracterizados. Então, a gente tem 3 tipos. O primeiro é a gelatina, que tem o nome comercial de Gelafundin. Ela é uma substância que é derivada da hidrólise do colágeno, tá? Os efeitos adversos dos 3 são os mesmos, eu vou citar no final. Tem o Dextran, que é uma solução derivada da reação bacteriana de certas bactérias à sucralose, que gera esse fármaco. E tem o hidroxietilamida, que é dos 3, eu vi muitas evidências que tende a ser o pior, porque ele é uma substância derivada do amido da batata, do milho, e que tem uma série de reações. Dentre elas, os 3 podem causar reações anafiláticas, podem causar uma lesão renal aguda, podem causar coagulopatias. A protagonista da aula é a albumina, um colóide natural. Acho que é fundamental acrescentar que é uma proteína sintetizada pelo fígado e dentre as proteínas plasmáticas responsáveis pela pressão coledosmótica, ela é responsável em 80% dessa função. Ela tem diversas funções, assim, citando de forma bem breve e didática, é manter a pressão coledosmótica, ela tem também interferência no equilíbrio no ácido básico, ela tem uma função antioxidante, uma função anti-inflamatória. E buscando ali na bula da albumina, eu achei 2 frases que foram bem relevantes para a nossa prática clínica. E uma delas que a albumina 20% é uma solução que contém em cada 100 ml 20 gramas de albumina humana, osmoticamente equivalente a 40 ml de plasma humano normal, que seria mais ou menos o equivalente a 2 bolsinhas de plasma que a gente infunde no paciente. E o segundo trecho que eu achei interessante foi que quando 50 ml de albumina são administrados por via intravenosa, você tem um reingresso de 140 ml de fluido adicional na circulação durante 15 minutos, exceto na presença de desidratação acentuada. E o grau de expansão do volume depende do volume sanguíneo inicial. Então, o que a gente entende dessa segunda frase? Que após a infusão dessa medicação, a gente vai ter um ingresso para o intracapular de 190 ml. Né? Uma resposta. E a categoria C na gravidez. Aqui uma forma mais didática que foi apresentada muito lá atrás, que é a equação de Starling, que ele, 1870, ele nos apresentou essa fórmula que seria para justificar como que as proteínas ficam dentro dos nossos capilares, que seria eu não sei qual termo eu poderia usar, mas a gente teria um contrabalanceamento
permeabilidade do vaso, que voltaria entre a pressão hidrostática do capilar, pressão hidrostática do interstício e a pressão colodosmótica também do capilar contra o interstício. E eles teriam que, num ser humano saudável, manter um equilíbrio. Com o passar dos tempos, foram fazendo mais experimentos e eles acrescentaram que, na verdade, essa equação que justificaria a dinâmica da microvasculatura ainda tem alguns déficits, que faltariam algumas informações, que foi aí que eles sugeriram a presença do glicocálix, que é uma estrutura que fica na membrana do capilar, que fica no endotélio do capilar, que é formado por glicopeptídeos, que tem também uma função de formar uma barreira, né, contra a perca dessas proteínas. Só que o que ela precisa? Ela precisa de um endotélio saudável. Então, em pacientes com um quadro de inflamação sistêmica, esse glicocálise ele pode ser destruído e pode interferir também na pressão colodosmótica e a perda para o terceiro espaço. Quer acrescentar alguma coisa? Então, onde que entra? Quais são as indicações do uso da albumina na terapia intensiva, na clínica médica, nas enfermarias? Eu trouxe uma nota técnica do Ministério da Saúde, que foi lançada em 2013 e tem vigência até hoje. A gente tem aqui quase 20 indicações de uso da albumina. A gente tem várias da nossa prática clínica, que é o choque séptico, as doenças hepáticas, síndromes nefróticas, dermatites foliativas, diálise associada à hipoalbuminemia, fístulas licóricas, hipoalbuminemia grave, peritonite, enfim, diversas, que sempre cabe dar uma lida a respeito. Eu vou trazer mais informações no decorrer da aula, porque assim, por mais que nós temos muitas indicações, quase 20, isso não quer dizer que a gente tem evidência de segurança para o uso da albumina. Aqui, dos 2 artigos que a Carol me apresentou, um deles é a da Associação de Medicina Intensiva, da AMIB, que eles estão lá interrogando, que é o tema da nossa aula, há espaço para colóide na terapia intensiva? Então, a gente tem uma recomendação muito clássica, que são os pacientes hepatopatas, e em todos os artigos que você se propõe a ler, eles estão muito bem esclarecidos, tem indicação e tem um nível de evidência seguro, que são os pacientes hepatopatas que precisam de uma paracentese de grande volume, que ali você vai considerar 8 gramas por litro de albumina retirado, acima de 5. Então, se você tirou 5, você vai utilizar 6 vezes 8 gramas para você transfundir nesse paciente. A síndrome hepatorrenal também tem a dose de albumina de 1 grama quilo dia, por 2 a 5 dias. Peritonite bacteriana espontânea, que aqui eu trouxe a sugestão da profilaxia no paciente cirrótico de usar a albumina. E tem também a síndrome nefrótica, naqueles pacientes com uma hipoalbuminemia grave, abaixo de 1,5, você vai associar a albumina juntamente à furosemida. E tem também a síndrome da hiperestimulação ovariana. Nesse estudo, foram essas as principais recomendações com bastante ênfase científica. E no outro artigo que a Carol também me sugeriu, que são os 10 mitos sobre a albumina. Eles trazem lá que está muito bem recomendado, a ressuscitação na sepsia para os grandes volumes cristalóides, também na PBE, volumosas paracenteses, na síndrome hepatorrenal, e eles dão uma ênfase de você associar o vasoconstritor e no caso de ultrafiltração em pacientes com hipoalbuminemia, né, no caso de diálise. É duvidoso pacientes com sepse, sem A ou B ou C, sepse, é duvidoso na resistência aos diuréticos e é duvidoso na cirurgia cardíaca. E não tem evidência na lesão encefálica aguda, nas infecções extraperitoneais da cirrose. Mais à frente eu também vou comentar algumas dessas condições que o próprio artigo fala que sim, mas é uma tendência à melhora e não está muito bem confirmado. Acho que é muito válido contextualizar para outras indicações. Uma delas é o grande queimado, esse slide eu vou passar. Eu peguei o guideline europeu que usa esse estudo da administração da albumina na ressuscitação de grandes queimados. É um guideline europeu que foi lançado em 2017 e eles recomendam muito explicitamente. Nossa sugestão é contra o uso sistemático de colóides, especialmente os sintéticos. De qualquer forma,
pode ser utilizado como uma terapia salvatória. Lembra mais ou menos aquela sugestão da introdução da albumina no paciente com choque séptico. Pacientes que são responsivos a fluidos, que estão sendo refratários aos cristalóides. É mais ou menos aqui que ele sugere. E a nível Brasil, a gente tem uma doença tropical que é a dengue, que nos guidelines tanto americano, italiano, de onde quer que seja, eles não falam muito, porque é uma doença do nosso país. Então, ali a gente tem documentado no Ministério da Saúde, se um paciente tiver dengue grave, dengue perfil D, com sinais de choque, que é o quadro clássico, choque, pressão arterial convergente, umidades frias, cianose, pulso rápido, choque, e for refratário à expansão, aquela fase de expansão com cristalóides, você pode começar a considerar o uso da albumina, principalmente quando tiver a hemoconcentração, que é o hematócrito em ascensão e choque. Após a reposição volêmica adequada, você pode utilizar expansores plasmáticos, a albumina, 0,5 a 1 gramas por quilo. E ali seguir todo o protocolo que eles sugerem, o passo a passo. O que me chamou a atenção é a gente ver tantos efeitos adversos com os colóides sintéticos e mesmo assim o Ministério da Saúde ainda sugere que na falta da albumina você está indicado fazer. E lembrando, o colóide sintético, dos que eu citei, podem causar coagulopatia e num contexto de dengue que o paciente já está com hematócrito, plaquetopênico, com uma disfunção dos fatores de coagulação, ainda mesmo assim eles colocam para utilizar. Outra condição clínica muito bem caracterizada em vários artigos é a síndrome da hiperestimulação ovariana, que é um dos maiores abusos hormonais que uma mulher pode apresentar, que acontece por conta de uma iatrogenia, uma complicação iatrogênica da tecnologia de reprodução. Você tem ali um aumento cístico dos ovários, consequentemente um aumento da permeabilidade, neoangiogênese ovariana, enfim, toda uma desordem hormonal que provoca uma hipoalbuminemia, e a administração profilática pode interromper o desenvolvimento dessa síndrome por aumentar a pressão oncótica plasmática, enfim. Aí você pegando nesses protocolos, eles apresentam, a síndrome nefrótica está muito bem caracterizado para uso da albumina, mas quais são as doenças relacionadas à síndrome nefrótica? O que é a síndrome nefrótica? A gente lembra que a clínica é um paciente com anasarca, né, um edema generalizado, edema periorbitário, que é a clínica clássica que tem nos livros, associada a uma hipopinemia grave e uma proteinúria maciça, ali, de menor ou maior ou igual a 3,5 na proteinúria de 24 horas. E as causas de síndrome nefrótica são várias. Então, todo o tratamento tem que ser individualizado, mas é importante entender que cabe, se o paciente tem síndrome nefrótica, cabe a expulsão com o uso da albumina. Acho que é bem relevante agora trazer o colóide na sepse, né? Que é o que a gente tem no nosso dia a dia, que é muito comum pacientes evoluírem com choque séptico. E a literatura, ela ajuda, mas não ajuda, deixa a gente confuso. E eu peguei o principal estudo que a gente tem hoje, que é o Albius, é um estudo italiano que foi feito em 2014. Ele e um outro estudo chamado SAFE, que eu vou comentar mais para frente, são dois grandes estudos que compararam a albumina com a infusão de cristalóides e os seus efeitos e o efeito na mortalidade em determinados prazos. Então, o Albius foi esse estudo que foi feito comparando a infusão de albumina e cristalóides em pacientes com choque séptico ou sepse grave, eles ainda usavam esse termo, e em pacientes com uma taxa de albumina baixa. E a conclusão não aumentou a taxa de sobrevivência no 28º e no 90º dias. Enfim. E aqui, muitas informações, eu vou tentar focar só no que é realmente mais relevante. Aqui no quadrinho acima, a gente tem a dosagem sérica da albumina, nessa taxa, nesses valores acima, e aqui a passagem dos dias. Em preto estão os pacientes que receberam a infusão de albumina e embaixo os pacientes que foram expandidos com cristalóides.
Obviamente, os pacientes que foram recebendo a infusão de albumina permaneceram com uma taxa de albumina mais elevada e os pacientes com cristalóides não houve diferença no decorrer dos dias. E o que a gente percebeu aqui na tabela B? Que o balanço hídrico dos pacientes, quando comparados, não houve uma grande repercussão. Você percebe ali que o balanço do paciente que recebeu cristalóide, que recebeu albumina, manteve equivalente. E aí, os desfechos, né? O que esse estudo grande nos forneceu de informação? Um dos desfechos, que é o principal que eles estavam avaliando, que é o desfecho primário, foi a mortalidade no 28º dia. E aí a gente tem a comparação de um grupo que recebeu albumina de um grupo que recebeu cristalóide. E a mortalidade no 28º dia é muito parecida. Mortalidade de 31,8 no grupo da albumina, mortalidade de 32,0 no grupo do cristalóide. Aí as análises secundárias, os desfechos secundários que eles conseguiram avaliar. A mortalidade em 90 dias também está ali equiparente, 41% na albumina, 43% na cristalóide. A disfunção múltipla de órgãos manteve igual, 0,1 nos dois. Ali, o tempo de permanência no ambiente de terapia intensiva nos dois foi o mesmo, 9. E ali, outro desfecho terciário que a gente consegue avaliar que é bastante relevante é a evolução com insuficiência renal aguda e o paciente com indicação de diálise. Aqui a gente tem 24,6 na albumina, 21,4 no cristalóide e a necessidade de transplante renal. E o segundo artigo que a Carol me enviou são os 10 mitos sobre a albumina, que segue aqui todos eles. Então, o mito número 1. A albumina escapa do espaço intravascular para o interstício, para o compartimento do interstício e contribui para o edema. Verdadeiro ou falso? Depende. Vai mudar a pressão, mas o vascular. O que o artigo responde? Não, isso não acontece. O que a gente tem? No ser humano com condições saudáveis, a gente tem uma taxa de escape transcapilar que aproximadamente 5% da nossa albumina escapa para o espaço do interstício. Isso tem um intervalo de tempo relativamente curto e, consequentemente, ele já volta para o intracapilar por conta do sistema linfático. Então, de acordo com o artigo, esse é o primeiro mito, tá? A gente não tá mais gravando, né? Tá. Pode falar, não tem problema. E o que poderia interferir nessa taxa de escape transcapilar? As disfunções orgânicas que interferem no glicocálise, que provocam disfunção no endotélio, que são novamente as inflamações sistêmicas, né? Sepse, cirurgia de grande porte, infusão rápida de medicamento. O mito número 2 é que a albumina é menos efetiva na expansão do intravascular do que colóides artificiais. Sim ou não? Não, né? Como eu já citei anteriormente, aqui nesse mito ele compara com colóides artificiais e a resposta é não. O que no artigo ele trouxe foi um outro estudo, que é o SAFE, que comparou a albumina com soluções cristalóides e mostrou que a relação de infusão para uma mesma resposta na fase hemodinâmica do paciente é que está de 1 para 1,4. Então, enfim, não. A albumina, nessa frase, ela é mais eficaz. A discussão do artigo que acabou puxando para um outro lado, que não é a questão. O mito número 3. A administração de albumina previne injúria renal aguda? Alguém? Previne, em situações específicas. Naquelas situações clássicas, que é os pacientes com cirrose, que precisam de uma paracentese de grande volume, que é o paciente que tem uma síndrome hepatorrenal, que é um paciente que precisa fazer, enfim, uma hipoglucemia grave no contexto de ascite. As características clássicas. Tem um pouco mais justificativa desse mito, cita que pode ocorrer prevenção de lesão aguda em pacientes de cirurgia cardíaca, mas outro artigo já disse que não é relevante, e é basicamente isso.
O que tem aqui, se a gente comparar com o artigo que eu trouxe, que foi o Albius, é que não. Ambos os pacientes que receberam albumina e que receberam os cristalóides, ambos evoluíram de uma forma equivalente para indicação e necessidade de hemodiálise. Então, as características são pacientes hepatopatas graves, né, cirróticos. O mito 4, que a albumina ela aumenta a sobrevida na sepse. Sim ou não? Talvez. E aí entra novamente dois grandes estudos, que é o SAFE, que é o Albius. No SAFE, na verdade, o SAFE fala o seguinte. Mito 4. Só um pouquinho, para vocês não ficarem confusos. O Albius mostrou uma tendência de melhor sobrevida em pacientes com sepse que receberam a albumina 20% para corrigir a hipoalbuminemia. Entretanto, a análise do subgrupo demonstrou menor mortalidade em pacientes com choque séptico. Deu para entender? Talvez, mas ainda é incerto. Mito 5. A albumina melhora os efeitos dos diuréticos? Exato. Verdadeiro, mas ainda é incerto e é temporário. Eles viram que a hipoalbuminemia num paciente causa resistência diurética. O que isso quer dizer? Quantidades menores de furosemida chegam aos túbulos proximais e causam um efeito reduzido. E nisso ele apresentou dois estudos que são bem relevantes. Um deles comparou que é uma revisão, uma meta-análise que comparou mais de 9 estudos comparando em unidade de terapia intensiva pacientes que receberam uma terapia dupla de albumina e furosemida e pacientes que receberam somente o diurético de alça. E o desfecho final foi que pacientes que receberam a terapia combinada, houve um aumento sim na diurese e na excreção de sódio urinário. Isso foi um valor de 31,5 ml por hora de aumento em diurese e 1,6 mEq por hora na excreção do sódio. Só que, porém, entretanto, todavia, esse efeito ele foi mais pronunciado em pacientes com uma hipoalbuminemia grave, menor que 2,5, e as doses de albumina infundidas no paciente eram mais do que 30 gramas. Então, eram doses altas de albumina. Eles também acrescentaram que o efeito na produção de urina foi mais proeminente nas 12 horas após a administração. E o outro estudo também comparou no ambiente de terapia intensiva 40 pacientes ventilados mecanicamente com lesão pulmonar aguda e hipoproteinemia, que demonstrou que a adição de albumina à terapia com furosemida melhorou significativamente a oxigenação com um maior balanço hídrico líquido negativo e melhor estabilidade hemodinâmica. 6. Administração de albumina durante a hemodiálise melhora a remoção de fluidos? Sim. Eles alegam que você tem um reabastecimento do plasma e você previne a hipotensão intradialítica. Então, entraria nessa forma de manter o conteúdo para dentro intracapilar. E o mito número 7 a albumina diminui a mortalidade na cirrose hepática? Sim, ela reduz. E são naqueles pacientes já com um grau de cirrose hepática avançada, que precisa de uma paracentese de grande volume, que está com uma síndrome hepatorrenal, que tem uma PBE, só que diminui a mortalidade, só que uma meta-análise foi lá e indagou essa indicação. Por quê? A melhora na sobrevida foi só naqueles pacientes desse contexto que utilizaram albumina a longo prazo, há mais de um mês. Os pacientes que fizeram uso de albumina com menor tempo não teve redução na mortalidade. Mito 8. A albumina pode aumentar a mortalidade no TCE? Pode? Assim, a gente tem o estudo SAFE, que ele concluiu que pacientes que, comparando cristalóide e albumina, os pacientes que receberam cristalóide, teve um aumento da sobrevida em 90 dias.
melhor do que os que receberam a albumina. Só que um estudo realizado depois que terminou, que foi aquele post-hoc que eu te perguntei, trouxe a informação que talvez o problema não tenha sido a albumina infundida, que foi utilizada a albumina de 4% hipotônica e isotônica. O estudo avaliou que talvez a tonicidade pudesse ter causado um aumento da pressão intracraniana naqueles pacientes que usaram a albumina hipotônica. Então, o problema não foi necessariamente a albumina, sim a tonicidade dela. E mito 9. A substituição da albumina para corrigir a hipoalbuminemia reduz a mortalidade de todas as causas? Sim. A substituição da albumina para corrigir a hipoalbuminemia de todas as causas reduz mortalidade? De todas as causas. Não reduz. Eu acho que o que mais está concreto, que a gente tem segurança, que tem validação, é nos pacientes que são os hepatopatas cirróticos, naquelas indicações que eu citei anteriormente. E o último mito é só em relação à administração da albumina, que aumentaria a carga do cloreto de sódio. E eles falaram que pode ser que sim, provavelmente, mas isso não é relevante, porque na conclusão das análises não houve nenhum desfecho a nível de disfunção renal, não houveram efeitos adversos renais. Isso.